porque defesa do consumidor é uma atribuição de um promotor de justiça também. Bom, o Ministério Público ele representa a sociedade e deve defender os interesses mais relevantes para o cidadão. O Ministério Público atua na defesa do consumidor em razão da relevância do tema, porque através da defesa do consumidor protegemos a saúde, a segurança, não apenas a relação patrimonial, não se restringe apenas a essa proteção, vai muito mais além. A educação, a informação, a publicidade e principalmente a saúde e a segurança do consumidor. No bloco anterior a gente falou muito da coletividade, direito coletivo, mas tem também um outro conceito aí que é difícil de compreender, que é o direito difuso. Também é coletivo, mas o difuso é aquele que é mais disperso e a gente não tem como saber quem atinge. A senhora pode explicar melhor do que eu, o que é isso para o público? Exatamente. O direito difuso é aquele direito transindividual que é um número indeterminado de pessoas. Não se consegue identificar quantas pessoas são titulares daquele direito. O coletivo, ele também é um número indeterminado de pessoas, mas pessoas determináveis em razão de uma relação jurídica base. Então, essa é a diferença, que o difuso é, por exemplo, o direito a respirar um ar puro. Não se tem como dimensionar a quantidade. A gente vai ver também da atuação do Ministério Público com o PROCON. Mas existem outros órgãos do Estado, ou mesmo no nível federal, né, do governo federal, que são parceiros do Ministério Público. A senhora pode falar de alguns e por que eles acabam ajudando o Ministério Público ou fazendo essa parceria? O Ministério Público de Santa Catarina tem por tradição essa solidariedade institucional. Nós atuamos nos programas, principalmente no POA, que é o Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores de Produtos de Origem Animal, e no Alimentos Sem Risco. Nesses dois programas, principalmente, nós temos a parceria do Ministério da Agricultura, da SIDASC, que é nosso órgão de defesa agropecuária, da Polícia Militar, da EPAGRE e diversos outros órgãos públicos, porque o Ministério Público não tem muitas vezes o conhecimento técnico necessário para dirigir esses programas, não tem a equipe que consiga suficiente para ir a campo e, por exemplo, fazer as fiscalizações nos supermercados. Então, essa parceria com os órgãos públicos, que têm os mesmos objetivos que o nosso, é de extrema importância e traz muitos resultados positivos para a atuação de todos os órgãos. Porque antes ia a Vigilância Sanitária Municipal, depois a do Estado, e cada um ia lá, fechava ou abria, ou entendia, dentro de normas específicas, né? Com certeza. Essa comunicação entre os órgãos economiza tempo e dá mais eficiência ao trabalho de todos. Porque a falta de comunicação, muitas vezes, cada órgão faz a mesma coisa, o trabalho dobrado. Quando essa comunicação abrevia o tempo, abrevia e torna o trabalho de todos mais eficaz e eficiente. E o próprio cidadão percebe isso, percebe que os órgãos públicos estão se comunicando e passam a agir dentro da legalidade, porque sabem que os órgãos se comunicam e não vai ficar por isso. Muito comum nos táxis está previsto, além de outras obrigações, né, de fazer direito, né, tem que fazer dessa forma, é também uma multa recolhida que vai parar no FRBL, Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. Mais uma vez, termos que são de difícil compreensão para grande parte da população, mas quer dizer que é um fundo que vai pegar o dinheiro dessas multas e aplicar para o bem da coletividade. O que eu queria perguntar assim, mesmo quando aquele consumidor não tem o seu prejuízo direto naquele momento, que motivou a procura do Ministério Público devolvido, indenizado, de uma certa forma ele vai estar sendo recompensado, né, desse prejuízo de uma forma mais ampla. É isso, para isso que funciona o FRBL, para isso que funcionam essas multas, promotora? Exatamente. O Ministério Público ele atua em nome da coletividade. Então, todas as cláusulas que compõem ali o termo de compromisso e ajustamento de conduta, a medida compensatória, ela vai reverter para esse fundo e esse dinheiro ele é usado para apoiar projetos em benefício de toda a sociedade, em benefício de toda a coletividade. Essa é a função e, por isso, todo o dinheiro que é arrecadado, tanto nas ações judiciais, em que há condenação,
quanto nos TACs revertem para esse fundo para que seja devolvido para a sociedade através desses projetos. Inclusive o programa Alimentos Sem Risco, que o Ministério Público coordena, as amostras dos vegetais que são colhidos e analisados são pagas pelo Fundo de Recuperação de Bens Lesados. É dessa forma que a sociedade acaba sendo indenizada. Eu me lembro também de uma situação de algum tempo atrás, alguns anos, que é aquela questão da água no frango congelado, né? O prejuízo para cada consumidor ali individualmente, na época era de centavos, não chegava a R$1. Mas aquilo evitou um prejuízo muito maior e até hoje a sociedade está garantida, né? Deve esse prejuízo recuperado, porque hoje não se põe mais água no frango. Exatamente. Esse projeto foi custeado e hoje o benefício é visível, inclusive pela qualidade hoje das indústrias aviárias que inclusive exportam para diversos países. Então, esses programas, eles não querem penalizar o empresário, eles querem que eles produzam um produto de maior qualidade, inclusive para que tenha um maior retorno financeiro, para que a economia do país também melhore, mas sempre levando qualidade ao consumidor. Agora é aquela hora do encerramento do programa, sempre o convidado pode usar 1 minuto, 1 minuto e meio, o restante do tempo do programa, para uma mensagem final. O que a senhora gostaria de falar, principalmente sobre esse tema aqui do programa de hoje, né, o site do Consumidor Vencedor, os termos de ajustamento de conduta na área do consumidor? Bom, esse site do Consumidor Vencedor, ele tem diversos objetivos. Um deles é aproximar o Ministério Público da sociedade, mostrar o trabalho dos promotores de justiça a todo cidadão, que ele tenha acesso ao que o promotor de justiça está fazendo. Ele visa também informar a sociedade dos seus direitos, porque lá no site tem uma aba de dicas que consta informações, dicas para não cair em golpes, dicas de plano de saúde, de telefonia, que são aqueles assuntos mais recorrentes na área do consumidor, e principalmente que o cidadão se torne fiscal do trabalho do Ministério Público, que ele possa se informar dos termos de ajustamento e das decisões judiciais disponíveis ali no site e, principalmente, comunique o descumprimento para que todo o trabalho do Ministério Público não seja em vão, para que ele tenha efetividade e traga efetiva melhoria na sociedade. Porque esse site ele surgiu porque o Ministério Público firmava muitos TACs, mas poucos deles eram executados, porque o Ministério Público não consegue ter olhos em todos os lugares e não tem servidores suficientes para fiscalizar da maneira que deveria todos aqueles acordos firmados. Aí lá no Rio de Janeiro eles tiveram essa ideia de chamar o cidadão para ajudar o Ministério Público nessa tarefa e tem trazido muito resultado já nesses estados que o site existe há mais tempo. E é o que a gente pretende aqui em Santa Catarina, trazer o cidadão para perto do Ministério Público e fiscalizar para que nós tenhamos alimentos de melhor qualidade, estabelecimentos que efetivamente respeitem o direito do consumidor. Obrigado por sua participação no programa Alcance. Obrigada. E por sua orientação nessa área do consumidor. Até uma próxima oportunidade.